Fala galera, mais um vídeo aqui da Caroline Sardá. Ela foi no Três Irmãos há um tempinho atrás, né? 3 semanas atrás. E discutiu aí feminismo e tudo mais, né? Então vamos ouvir um pouco ela pra aprender um pouco com a Carolina, né? Que é uma pessoa aí que é uma das grandes vozes do feminismo e tudo mais, né? Vamos lá? Não é uma perda de tempo de efetivo da polícia que poderia estar gastando esse tempo investindo em investigação e inteligência para rastrear drogas e coisas nesse sentido, e o próprio crime organizado e crimes realmente preocupantes. O efetivo da polícia podia estar em outros lugares. E eu acho que se a gente né? legalizar as drogas, diminuir a população carcerária, certo? Demais. Sim. Tem muita gente que é ainda usuária tem que é preso. custo absurdo com isso aí, né? Sem contar, tem muita gente que é usuária que é presa. Mas só o traficante vai sair uma porção, ué. Pô, e o tráfico, ele é uma pena muito grande também, né? Traficante tem penas enormes. Até alguns estão mais presos mais tempo que gente que matou outra pessoa. Porque o tráfico, ele é considerado crime até de pena maior do que... Eu tava vendo os dados esses dias e a grande parte da população carcerária do Brasil é assalto e tráfico, né? É assalto e tráfico. E matou alguém, sabe? Porque, sei lá, daí o cara é preso... Eu vi esses dias o cara preso com 6 plantas de maconha em casa. O cara foi pra cadeia, imagina ele chegando na cadeia. Ah, por que você foi preso? Você matou alguém? Você roubou alguém? Não, foi porque eu tinha umas plantas em casa e eu tava adubando elas, sabe? Botava uma aguinha, uma luzinha, tava nas estufas, mas é crime, né? Mas o tráfico, eu acho Você que ele entende? não leva esse cara a essa pena tão severa, vamos colocar nessa percepção sua, que é um tempo exacerbado. O tráfico não leva esse cara pra dentro da cadeia pelo comércio que ele faz. Pelas outras brutalidades que ele pratica durante tráfico, por exemplo, de mastigar uma população que está em volta dele ali. A gente sabe que o tráfico é cruel, que as penas dele são extremamente severas e muitas vezes são torturas, né? Então, esse cara que é visto como traficante, ele abraça um pacote completo, né? O traficante é um vendedor? Mas aí você não tá... Quando você fala de problemas sociais, né? Você tem que analisar o todo, né? Não é essa caricatura e tudo mais, né? Enquanto o Calvo do Campari que agrediu a mulher tá solto. Papo reto. Quando você faz essa caricatura, é óbvio que um traficante que é um mafioso, um cara do crime organizado, né? Ele tem que ter uma pena grande, né? Mas a maioria das pessoas são pegas aí com... Igual ela falou ali, 25 gramas de maconha, 50 gramas de maconha, a pessoa vai presa como traficante, né? Dependendo da cor da pele, é claro, né? E aí é a maioria que é essa pessoa, né, que fica lá na cadeia gerando gasto pro Estado e tudo mais, né? Não, ele é um cara que onde ele chega, ele cercia o Estado, ele pega uma população próxima, que não pode nem falar que está insatisfeita com ele, porque você fala, eu não gosto do traficante, que é esse meu vizinho que é um traficante. Se ele falar isso, o filho dele vai se ferrar, a mulher dele vai se ferrar, ele vai se ferrar. E se legalizar, modo esse cara exemplar. vai ter esse poder Não, todo? mas o que eu falo Aí é sobre fica isso. O aí, ele vai ter esse traficante, a poder pena todo? dele é maior, não pelo comércio que ele faz, mas pelas outras maldades desumanas que ele pratica. Mas você acha que esse juízo de valor tá embutido na pena do traficante, ou é pelo fato do comércio que ele faz na sociedade? Tipo, ou digamos, a forma que vem esse crime perante a sociedade ser hediondo, sabe? Eu tenho que acreditar que tudo isso é mensurado quando eles vão, né, planejar o tempo de uma pena de um criminoso, sabe? A lei em si, quando ela é criada, é feito um estudo, por exemplo. Eles não criam uma lei, tipo assim, eu quero que para de passar gente na rua, né? Primeiro tem que ser uma lei, tem o tempo de vacatio legis dela ali, que ela vai exercer um período de adaptação para que as pessoas saibam que ela existe, tudo mais. Eu tenho que acreditar que a lei, quando ela é feita, é para um bem maior. A lei é para proteção da sociedade. É isso que, o que eu tenho que acreditar. Eu tenho desacordo em relação a isso, porque a lei muitas vezes já foi utilizada para várias coisas ruins, principalmente para nós mulheres, sabe? De coisas que se a gente for falar, não, tem que ter todo um estudo para as leis e tal. No Brasil, as mulheres já foram impedidas de praticar esporte porque simplesmente um civil escreveu uma carta para Getúlio Vargas dizendo que se mulheres jogassem futebol ia prejudicar a maternidade. E aí foi lá, canetou, proibido o esporte feminino no Brasil, sabe? Aí foi proibido durante décadas o esporte feminino porque acreditava-se fielmente que isso prejudicaria a maternidade da mulher. E tava na lei. Outra coisa que estava na lei, que é inegável, que não teve nenhum estudo científico nem nada para estar lá, foi a própria escravidão, que já esteve na lei. Já foi, né, algo legalizado e institucionalizado. Então, nem tudo que tá na lei é justo e moral. Você acha? Tem que ver quem faz as leis, né? Quem faz? A benefício de quem que tá passando essa lei, né?
como que foi o lobby feito na Câmara, né? Pra votarem essa lei, né? Tem que ver isso tudo, né? Ficar só nesse papo meio lúdico aí, né? Aí você não analisa a realidade como ela é, né? Como ela está posta, né? Que a Eu lei sou uma pessoa que evoluiu, a questiona. lei evoluiu, assim, hoje, do jeito que a gente trabalha a lei. Eu falar acho só que do mesmo Brasil, ela não vou falar, avança, ela retrocede. de outros lugares, né? A Vou gente falar do tem Brasil. movimentos muito cíclicos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muitos avanços nas legislações, tipo avanços feministas nas legislações, Lei Maria da Penha, coisas nesse sentido, a gente vai ter muitos retrocessos, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, vou te dar ótimos exemplos aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço de 30% de cota feminina em partido, que é algo que talvez o Arthur Duval seria a favor, né? De falar, não, 30% de cota feminina em partido, tudo certo. A gente entende que é minoria. Acho que ele queria mais. Não sei o quê. Daí aumenta, né? Aí você pega uma deputada antifeminista, a Carol de Tone, tem projeto pra abolir a cota feminina de partido. Se aprovado, retrocede a lei. Aí a gente se lasca, sacou? Aí não vai ter estudo nenhum, não vai ter nada no projeto, porque você pega o projeto dessa galera, não tem estudo nenhum, é uma coisa baseada em datacu, né, que você falou antes, não tem estudo nenhum, mas é isso, não precisa de cota feminina. Então vamos abolir, já que vai ter um monte de gente que vai votar ali, ok, vai ganhar uma emendinha aqui, outra emendinha ali, todo mundo vota junto e já era. Esse tipo de lei pra mim não passa mais. Ele é feito Tipo mais de como Deus. bandeira, mais como uma bandeira de sinalizar algum tipo de virtude. Eu não sei se eu tô sendo claro no que eu tô tentando Passa falar. muito, Tipo, cara. nos Passa Estados muito, Unidos, né? Uma coisa muito interessante que o pessoal de direita fala é que o brasileiro vota mal, né? Isso é muito interessante. O brasileiro vota mal, não sei o quê. A gente nunca teve uma Câmara de Deputados de esquerda, né? A gente nunca teve maioria no Congresso, né? A esquerda nunca teve maioria no Congresso, né? Então, realmente, o brasileiro vota mal, né? Sempre elege esse tipo de deputado, né? Aí, esse tipo de projeto escroto vai e passa, cara. Porque eles têm maioria, pô. Eles passam, pô. A não ser que a população faça muita pressão, né? Igual foi o caso aí da blindagem parlamentar, né? Que a população fez muita pressão, aí desistiram, né? Mas passa um monte de absurdo lá, pô. A gente Retroceder ao abraça aborto, muita bandeirinha ali pra sinalizar pra sua galera, sabendo que não vai passar, porque seria, sim, concordo, um retrocesso. Depende, eu acho, da pressão da galera. Por isso que é Seria um importante a pressão retrocesso. popular, né? Tipo, esse negócio da PEC da exatamente. blindagem. Se não fosse pressão popular, velho, Ó, gente, já falou tinham com a lei. passado. Que loucura. E aí Essa não é a lei que eu acho que eles E aí passam. que é Essa eu louco. concordo, que E essa aí eles você vê. fazem pra passar. Não Eles faz pra... e eles fazem projeto pra se beneficiar. O Marx fala muito que o Estado é o balcão de negócio da burguesia. E eles fazem só coisa pra se beneficiar lá. Você vê, a toque de caixa, o Hugo Mota tá votando uma coisa nada a ver pro trabalhador. Que tá ferrando a galera da enfermagem, tá ferrando os professores, tá ferrando essa galera. Aí quando é pra beneficiar eles, pra aumentar salário, pra fazer PEC da blindagem, pra não sei o quê, os caras votam 3 horas da madrugada. Sabe? É um absurdo. Por isso que eu falei lá no começo, uma coisa talvez o Arthur lá concordaria comigo, seria essa questão que eu tenho de criticar o Estado. Só que a minha crítica é marxista ao Estado. Que o Estado é um balcão de negócio da burguesia. Eles só estão lá se defendendo os interesses dos grandes empresários, do agronegócio, da galera que tá ali dialogando, que são os grandes. Quem apoiou a campanha deles, né? Quem faz doações gordas pras campanhas deles, né? Os amiguinhos deles, né? Os trabalhadores que se fodam, sabe? Não é coisa de última hora votar o fim da escala 6x1, não é uma coisa urgente votar o aumento da licença maternidade e maternidade, sabe? Para os dois terem a mesma licença. Isso não é urgente é a PEC da blindagem, sabe? Daí tu vê todos os deputados lá votando. Deputado que não vai quase a semana inteira naquele negócio, né? Que só vai 3x4 naquele negócio. Pô, me dá outros exemplos de leis, assim, que retrocederam, Nos Estados principalmente Unidos o teve... direito das mulheres, Nos assim. Estados Unidos, a mais recente foi a da Lei Roe vs. Wade, né? Que era legalizado há uns 30 anos, se eu não me engano, o aborto independente da situação. Não era só em caso de estupro, anencefalia, ou malformação fetal, como é no Brasil. E simplesmente retrocedeu. Foi uma decisão recente do Supremo lá, que se eu não me engano foi do Supremo. E eles retrocederam uma lei que, mudou muito, porque agora a galera tá fazendo aborto clandestino nos Estados Unidos novamente, né? Antes eles tinham as clínicas, o lugar que o pessoal podia fazer de forma segura, né? Com médicos ao lado e tal. Agora não, agora é muito mais a galera voltando à clandestinidade. Isso também Que vai totalmente contra o discurso, né? De liberdade de irrestrita que eles têm lá, né? É liberdade só pra quem eles querem, né? Aí se for liberdade pra trabalhador, pra mulher, aí eles não querem não, né? Pra minoria, aí não. Aí a gente cuida do seu corpo pra você, tá? A gente decide se você vai ter seu filho ou não, tá? aumenta a morte, né? Das mães e pessoas que estavam gestando e tiveram que interromper a gestação. Isso é um tipo de retrocesso, que é algo que é muito votado aqui no Brasil, né? Vira e mexe, eles fazem algum projeto, tipo, esse PDL, se não me engano, recente PDL 3, que estavam votando, era justamente pra mudar uma coisa
no CONAD, se eu não me engano, do CONAD das crianças e do adolescente, que era para impedir crianças e adolescentes de poderem abortar sem a permissão do pai, do responsável. Só que aí entra uma questão, que existia, foi feita uma resolução nessa parada, onde dizia que, além disso, era proibido também o casamento infantil, que existia uma brecha hoje no casamento infantil, que se você se casa com a criança, não tem mais aquele crime, digamos assim. Não tô explicando a maneira correta, porque eu não sou advogada, mas você não teria aquele crime. Então, essa resolução do CONAD, ela colocou meio que uma coisa pra fechar essa brecha. Aí vem essa deputada antifeminista, ela só lê a parte do aborto e fala, não, porque olha só, como assim criança vai fazer aborto sem a permissão dos pais? Daí você vai olhar os dados, 70% são os próprios pais que abusam, né? Que é o mais absurdo. Aí ela quer que o pai vá lá e autorize se pode ou não a defensoria pública ou alguém que vai ajudar essa criança. Ela vai Que lá, é o olha só, óbvio, né? Que é o óbvio, né? Se tem uma lei pra criança poder abortar sem consentimento do pai, é óbvio que é porque o pai tá abusando, né? É óbvio que é porque você tem dados, estudos, né? Aí esse pessoal vai só no pânico moral, que se foda, né? Vai jogar pra plateia deles e retrocede a porra da lei, né? a parte do aborto e fala, não, nós vamos fazer um projeto, então, para acabar com a resolução na íntegra. Aí vai junto a parte do casamento infantil, que é justamente a parte que evita essa brecha legal de um abusador casar com a criança que ele abusou, para evitar o crime, sabe? Então, tipo, tem umas paradas que você vai observando como essas pessoas que são contrárias às leis das mulheres vão buscando as brechas legais para tentar impedir esses avanços. Então, mesmo que eles não consigam mudar a legislação em si, de, tipo, ir lá e criminalizar o aborto até em caso de estupro, eles vão fazer a PEC 164, a PL 1904, essa PDL 03, eles vão criando meios para, de alguma maneira, impedir esse aborto legal e seguro. Até mesmo em caso de estupro, até mesmo em caso de anencefalia. Sabe um dos projetos mais absurdos que eu já vi até hoje feito por uma antifeminista, que é a Cristo Nieto, também desse PDL 3, que é de uma mulher. Importante falar isso, porque as pessoas acham que só homem caneta coisas absurdas pra mulheres. Não, tem mulher antifeminista que também faz isso. A Cristo Nieto, ela tem um projeto absurdo que criminaliza e aumenta a pena em caso de aborto de má formação fetal e anencefalia. Agora, você imagina, uma mulher tá querendo ter o filho, tá gestando, ama aquela criança, ela quer muito, mas de repente, ali na 20ª semana, por ali, ela descobre que o bebê dela tem anencefalia, ou alguma má formação fetal e que aquilo vai prejudicar ou a gravidez, ou vai causar algum risco na vida dela. E se ela pensa em interromper isso, essa deputada gostaria que ela fosse presa e tivesse uma pena de quase 14 anos. Agora imagina, uma mulher que quer a criança, sonhou com aquilo, planejou aquela criança, às vezes é uma mulher católica, uma mulher cristã, uma mulher de direita. Aí tem um projeto de uma deputada dessa, que só é... Aí vai fazer o ultrassom e ver que a criança tá sem cérebro, né? E é obrigada, mesmo assim, a ter o filho morto, natimorto, né? Ou ir pra cadeia, né? É um absurdo, cara. É muito absurdo, cara. Anti-aborto, porque se fosse pró-vida, ela pensaria na vida dessa mulher também, que sonha com essa criança, e faz um projeto absurdo desse. A gente teve com um especialista de segurança pública aqui no podcast, inclusive o Robertinho estava nessa conversa, que já estourou várias clínicas de aborto lá no Rio de Janeiro, e ele falou aqui no podcast aqui que a criminalização do aborto só ia prender pobre, velho, só ia ferrar com pobre. Que ele deu vários exemplos aqui, falou assim, ó, a pessoa que tem a grana, ela vai numa clínica, ela paga pra fazer, ela sai do país, ela faz em outro lugar, só ferra com pobre isso aqui. E aí tem um ponto interessante, que quando os países têm a legalização, muitas pessoas pensam que o aborto vai aumentar, porque você vai observar os gráficos, as taxas do aborto assim que é legalizado tá na queda, porque estão clandestinos, aí você tem a legalização, aumenta, porque as pessoas vão ter acesso agora ao aborto legalizado, e depois você tem uma queda, porque aí entra todo um processo, porque poucas pessoas sabem que quando o aborto é legalizado, entram outros projetos e políticas públicas além do aborto. Entra planejamento familiar, essa pessoa que vai fazer o aborto, ela vai ter toda uma assistência para que ela não precise novamente recorrer ao aborto. Então vai ser ensinada a ela método contraceptivo, planejamento familiar, educação sexual. Vai se ter certeza que essa pessoa não vai necessariamente fazer um aborto novamente. Então ela vai ter acessos ali. Por isso que a gente fala tanto que aborto é uma questão de saúde pública. Porque a galera quer prender o povo. Tipo, vocês estavam citando antes El Salvador. El Salvador agora, eles têm um projeto ali totalmente de criminalizar
todo caso de aborto, e até mesmo o caso onde mulheres estão sofrendo abortos espontâneos, elas estão indo presas. Porque você não tem como ter certeza se foi induzido ou se não foi. Olha que loucura, cara. Aí eu vi recentemente que estava, acho que foi na BBC, 3 casos de mulheres, estavam relatos lá, delas falando, eu perdi meu bebê, eu fui pro hospital, eu saí de lá algemada. Mas eu não entendi ainda por quê que eu tava saindo algemada. E aí a galera nos comentários falou, mas também foi lá, assassina, papapá. E você vai ler o relato da mulher... Ela quis a criança, ela planejou, porém, na hora do parto, o bebê nasceu morto. E aí, os médicos, quando você vive num lugar onde é criminalizado, até mesmo a assistência médica, o conhecimento desses médicos e enfermeiros é um pouco limitado sobre aborto. Porque é criminalizado, então é crime, não tem pô. Que praticar não é tipo, pra que eu vou estudar esse negócio? É crime, vou te prender. Aqui. Sabe, não precisa estudar como é que tu faz uma curetagem, que hoje curetagem já é super retrógrado, né? Que é a limpeza que você faz em caso de aborto espontâneo e tudo mais. Você não tem avanços nessas tecnologias pra que você impeça o quanto antes, sabe? Pra que você identifique o quanto antes. Porque as pessoas acham que a gente tá defendendo o quê? Aborto no nono mês? Não é isso. A gente tá querendo defender pra que as pessoas tenham acesso à educação sexual pra saber quando engravidou lá no comecinho. E que antes mesmo de engravidar, tem acesso a método contraceptivo, tem acesso à educação sexual e tudo mais, né? Bom, foi isso, né? É sempre bom escutar a Caroline Sardá falando, ela fala muito bem, né? Ela é muito inteligente, né? E o que esse pessoal quer, cara? É pânico moral, né? Pânico moral é uma eugenia, é um nojo da própria população, né? O que essa galera de direita não percebe é que eles são um peso na humanidade, cara. Eles são um peso na humanidade. Assim, é por causa deles que tá chovendo 120 milímetros na minha cidade hoje, tá? Por causa deles. Por causa de você que é de direita, tá? Alagando a avenida, né? Caindo no barranco. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? É sua culpa. É sua culpa. Ah, aquecimento global não existe. Aí faz 60 graus amanhã. Aí, esse ano na minha cidade, fez 2 graus. Então assim, né? Vocês negam o aquecimento global. Vocês falam que a Terra é plana. Vocês negam o direito da mulher. Né? Vocês falam que vacina é veneno. Ah, mas eu sou de direita e eu não penso essas coisas. Mas você tá junto com eles, cara. Você tá junto com eles. Vocês fazem peso contra a humanidade, tá? Vocês arrastam a gente, tá bom? O trem tá querendo ir mais rápido, né? Avançar a humanidade, né? E vocês são um vagão cheio de vermes, cara. Atrasando a gente, cara. Então um beijo pra você que é de direita, tá? Então aí, vídeo muito bom da Caroline Sardá, né? Falou aí das antifeministas, né? As leis que passam e retrocedem os direitos já ganhados, né? O que você acha, né? Qual a sua opinião? Fala aí o momento que você mais gostou, né? O que você concorda, o que você discorda, né? Deixa um comentário aí. Deixa um like. Não se esquece de se inscrever. Tamo junto, um beijo. E tchau. Até a próxima.